Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre o Newcastle que voltou a vencer. Depois de passar fevereiro só perdendo e empatando, não vencendo na Premier League desde janeiro, quando enfrentou o Leicester, a equipe de Eddie Howe sai de campo vitoriosa, 2-1 contra o Wolverhampton, que era um oponente chato, enjoado, né? O Julian Lopetegui deu um novo fôlego para a equipe e assim, o time desde que ele chegou vem pontuando bem, né? Não à toa saiu da zona de rebaixamento, tá com seus 27 pontos no momento, só 3 acima, né, do 18º colocado, mas como começou já é impressionante a melhora, os jogadores já estão assim, desempenhando melhor na mão do treinador espanhol, e agora o Newcastle finalmente consegue apagar uma sequência de 5 jogos sem vencer na Premier League. Assim, precisava demais disso e agora consegue. O Almiron voltando a decidir, né? O Almiron, que era uma das grandes peças do Newcastle nessa temporada, não vinha numa fase tão boa, não estava jogando tão bem, finalmente consegue marcar seu gol, o gol da vitória por 2-1. E assim, o Newcastle é um time que é um projeto para ser uma das principais equipes da Inglaterra, e nessa temporada eles começaram tão bem que as pessoas já imaginaram que o time já estava quase pronto, né? Que o time atual era o suficiente, quando a gente vê agora que não é bem assim, né? Até porque o Eddie Howe achou uma fórmula extremamente sólida de jogar, só que ao mesmo tempo assim, essa fórmula vai se desgastando um pouco, precisa de ajustes, precisa de algumas mudanças, porque os times vão entender e vão telegrafar o que precisam fazer para conseguir te derrotar. Então assim, o time precisa estar em constante ajuste e mudança se quiser impedir os adversários, né, de estarem preparados contra você. E o Newcastle ainda não é o elenco que permite formas tão distintas de jogar, ele tem que fazer o melhor com o que tem em mãos, né? O melhor atacante dele na temporada é o Almiron, né? A gente tem o meio-campista que é o Bruno Fernandes, Bruno Guimarães, né? Que é um excelente meio-campista, né? Mas sozinho não carrega o piano, tem muita coisa ainda para melhorar nesse time, né? O time ainda precisa evoluir em vários aspectos, porque o time titular em si do Newcastle não é um time para Big Six, né? Se a gente olhar os times do Big Six, todos têm mais talento e qualidade, né? E era difícil de acreditar que o time ia sustentar essa sequência toda até o final. O próprio Leicester, que foi campeão inglês, né? Ele não conseguiu sustentar. No final da temporada ele estava tropeçando. A questão é que lá os outros rivais também tropeçavam uma barbaridade, o Leicester foi capitalizando em cima, capitalizando até o momento que sobrou o título para eles, né? E eles foram campeões ingleses. Agora, a gente tem aí nesse time do Newcastle um técnico que consegue finalmente identificar algumas falhas, e a gente vê finalmente a equipe conseguindo dominar o jogo com mais fluidez, né? E assim, a segurança defensiva nitidamente caiu muito, né? O time mais uma vez sofreu bastante defensivamente, as poucas vezes que o Wolverhampton conseguiu o ataque, levou perigo, conseguiram marcar um gol, né? Um gol que no momento empatou o jogo em 1-1. Então assim, o time do Wolverhampton conseguiu machucar a defesa do Newcastle e o time está sofrendo gol quase todos os jogos assim depois daquela vitória contra o Leicester. O time meio que desandou defensivamente e agora tem que melhorar a produção ofensiva. Hoje conseguiram produzir e assim, na próxima rodada tem uma boa oportunidade de vitória, né, contra o Nottingham Forest, que é um time, vamos ser sinceros, né, nem parece que contratou 30 jogadores. Contrata 30 jogadores para fazer isso, né? Assim, é inacreditável. A gente já comentou aqui sobre o Nottingham Forest, o planejamento maravilhoso deles. Tem vídeo aqui no canal para comentar cada um desses 30 reforços. Mas voltando aqui ao assunto, né? A gente tem agora uma chance de ver o Newcastle somando mais 3 pontos. E vamos lembrar, eles estão com 44 pontos, são o 5º colocado, passam o Liverpool de novo. E eles têm 2 jogos a menos que o 4º colocado, que é o Tottenham, que tem 48. Façam as contas. Uma vitória e um empate, empatam com 48. Duas vitórias, vão a 50 e passam o Tottenham e ficam, se não me engano, com a mesma pontuação do Manchester United, que o United está com 50 pontos. Então, não está assim meio que acabada essa luta pelo top 4, não. Inclusive, essa sequência ruim do United, a ausência do Casemiro, pode jogar o United mais para trás do que para frente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, assim, o Newcastle ainda está na briga, né? Óbvio que não com a força de antes, a gente não leva tanta convicção neles, mas não dá para subestimar, e do jeito que todo mundo está instável, ninguém é confiável, né? Do Tottenham para baixo ninguém é confiável. O United a gente confia um pouquinho mais, até pela sequência positiva que teve, né? Foi o time que apresentou mais solidez entre eles até agora, mas como nenhum time é confiável, se der sopa pro azar, talvez até o Brighton belisque essa 4ª posição. Inclusive está até em boas condições para isso também. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas é uma boa vitória para o time do Eddie Howe, dominou, produziu mais chances, produziu um bom volume de jogo, 8 finalizações na direção do gol. O goleiro do Wolverhampton fez uma partida muito boa para impedir uma vitória até maior do Newcastle
Newcastle. Então o Newcastle vence por 2-1, soma mais 3 pontos e a ver aí se o time do Eddie Howe vai recuperar para a quarta posição ou só foi aquela vitória respiro, né? Porque nenhum time vai perder todos os jogos, entende? Uma hora ou outra ele consegue jogar bem, consegue alguns pontos a mais. Vamos ver se é apenas um momento de respiro e depois volta a sofrer mais, ou o time respira e consegue recuperar a velha forma, ou pelo menos ser um pouquinho mais consistente de maneira positiva. A ver o que vai acontecer. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.